Boa noite, meus caros fisioalfas. Então, mais uma noite, né? 20 horas e 14 minutos, me passei. Me passei no horário hoje. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se entra alguém. O pessoal começa a chegar. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, estamos começando hoje, né? Mais uma live, às 20 horas. Hoje saiu um pouquinho mais tarde, né? E passei um pouquinho do horário. E eu queria falar hoje sobre raciocínio clínico, né? Bater bastante em cima do raciocínio clínico agora, em função até das lives que eu tenho feito em parceria, né? E porque tem sido muito legal ver, né? Como as pessoas pensam, né? Quando estão, né? Na sua prática do dia a dia, né? Então a gente já teve aqui, né? O Dr. Igor, né? Igor Bones, que ele trabalha com fisioterapia desportiva. Depois a gente teve um assunto que não era ligado, né, ao raciocínio clínico, mas sim ao empreendedorismo, né, com a doutora Thaisa Monielli. E semana passada, né, com o doutor Renato Oliveira, que trabalha com... tudo bom, Carla? Que trabalha com dermatofuncional, né, mas a dermatofuncional não em clínica, e sim em cirurgia plástica, né. E o interessante disso é realmente, né, a questão do raciocínio clínico, né, como ele entra nisso e como as pessoas precisam adaptar o seu conhecimento à situação em que estão expostos, né, no dia a dia. Como vai, Mário? Tudo bom? Bom ver vocês aqui. Então, nessas hoje eu vou fazer um apanhado dessas lives, né? E falar um pouquinho também do raciocínio clínico em si, porque eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Muitas vezes eu acho que pela falta de experiência, principalmente quem é recém-formado, né? Nos primeiros anos, né? Como tem pouca experiência com variedade de pacientes, né? Porque na faculdade a gente tem pacientes, mas não tem uma grande variedade. E à medida em que a gente vai tendo mais experiência, essa experiência é adquirida pela variedade de pacientes que a gente tem ao longo do tempo. E o que acontece, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conseguir visualizar, né? Ter o seu modelo dentro, né, do raciocínio clínico, criar o seu modelo no raciocínio clínico para poder desenvolver o seu trabalho, né? Andei fazendo algumas postagens, né, onde eu coloco como eu entendo o raciocínio clínico. Claro que a gente tem um modelo, tem alguma coisa para se inspirar, né, alguma coisa para poder, não digo copiar, porque a gente nunca consegue copiar que é do outro, né? A gente consegue fazer parecido, mas sempre tem o toque da gente, queira ou não queira, né? O raciocínio clínico, quando está usando raciocínio, eu posso te dar uma ferramenta, como o PDCA, né? Plan, Do, Check and Adjust, né? Que eu fiz esses dias um post, até para fazer de novo sobre ele, que eu achei bem interessante, bem legal. Eu fiz um stories, na verdade, por isso que ele não ficou salvo. Mas eu tenho ele salvo para mim, eu vou colocar ele como um post lá no feed. Porque eu acho que ele ajuda, né? Eu acho que ele serve como, não como um exemplo, mas como um guia
olha, eu vou por aqui. Então, primeiro eu vou planejar, depois eu vou testar, depois eu vou checar o que eu fiz, fazer os ajustes e assim por diante. Eu acho que isso, na maioria das vezes, né, para quem está começando no raciocínio clínico, isso ajuda muito mesmo. Né? Como é que funciona para mim? Né? Quando eu comecei, não tinha o PDCA. Né? Eu fazia um filmezinho na minha cabeça. Eu ia criando um filmezinho e dentro desse filmezinho, como eu que estou criando, eu crio ele como eu quero e vou jogando cenas dentro dele, né? Ou seja, vou jogando aquelas hipóteses, os prós e os contras e assim por diante. E é dessa forma que eu criei a minha forma de raciocínio. Que na live passada, de quinta-feira, com o Dr. Renato, o que acontece? Por que eu chamo de Dr. Renato, doutora Thaís? A gente tem que pegar esse costume, gente. Porque quando a gente vê a live de outros, né, de outros profissionais, eles se tratam nesse nível. E não é uma questão assim, de ser pernóstico ou não, mas não, é assumir nosso protagonismo enquanto profissionais, né, com, né, um nível intelectual. Então, eu acho importante a gente chamar, poder, quando a gente está aqui de público, né, chamar, sim, o colega de doutor. É claro que, né, por exemplo, né, o Renato, eu conheço ele desde que ele entrou na faculdade, então eu acabei chamando de Renato, e assim por diante, né. O Igor também, foram todos meus alunos, né? Mas quando eu estava falando com a Thaís, eu não conheço ela, né, pessoalmente, nós somos colegas de curso na fisioterapia forense, mas, né, nós nos conhecemos aqui, então, né, a gente se trata com uma certa formalidade. E eu acho que em determinadas situações isso é importante, né? Até porque isso mostra uma certa autoridade, e eu acho que é importante, assim, para quando pessoas de fora assistem nós falando, né, sobre assuntos que nós dominamos. Por isso que eu acho importante a gente usar o termo sim, nós somos doutores. Ah, mas tu não tem doutorado. Advogado não tem doutorado, e é chamado de doutor. Juiz não tem doutorado, é chamado de doutor. Né? Médico só tem residência, é chamado de doutor. Isso, na verdade, né, no meio acadêmico, eu sou mestre. Certo? Porque eu tenho mestrado. Né? No meio acadêmico, sim, aí vale a questão de ser doutor, ou ser mestre, ou ser especialista. Mas aqui a gente está falando, né, na atividade do dia a dia, na nossa atividade profissional, e sim, nos chamam de doutores e a gente tem que assumir isso. A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata e achar, não, me chama de físio, me chama de fisioterapeuta. Não, é doutor. Não tem problema nenhum com isso. Aliás, na cédula de identidade profissional de vocês, vai lá, doutor fulano de tal, doutor Klaus Loges. Então, sim, sou doutor. Bom, abrir esse parênteses, né? Mas então é muito importante essa questão, né, de como se monta o raciocínio clínico. E o doutor Renato, né, na quinta-feira, na live que saiu quinta-feira, já está lá no meu canal no YouTube, ele falou uma coisa muito interessante. Eu achei muito interessante. Tudo bom, Siqueira? Ele falou um negócio muito interessante. O que ele falou? Ele falou de um seriado que tinha, né? Acho que faz uns 10 anos ou alguma coisa assim, ainda tem, eu acho, reprises dele, né? Que é o House, Dr. House, né? Que era muito interessante, não só pela trama em si, eu não vou discutir a trama em si, até porque tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar, mas ele era um cara, né, que ele resolvia problemas difíceis, né, diagnósticos que os outros não conseguiam resolver, que os outros colegas, os outros médicos, e ele tinha uma equipe para isso. Por quê? Porque ele tinha que discutir, ele precisava ser desafiado, ele precisava, né, estar em confronto com alguém para poder raciocinar. Eu preciso ter trocas de ideias. E que a equipe tivesse troca de ideias entre eles também. Né? E isso é raciocínio clínico.
Raciocínio clínico é tu poder confrontar as tuas ideias que, né, se tu puder confrontar com alguém, legal, bacana. Se não, tu vai ter que confrontar contigo mesmo. E isso é um exercício de imaginação, a tal imaginação que eu sempre falo. Tu precisa imaginar, tu precisa inventar coisas, né? Justamente para que tu possa tomar decisões e essas decisões sejam baseadas, né, não só em fatos, mas em coisas que sim, tu inventou. Por quê? Porque tu usa isso justamente para separar aquilo que tu não quer daquilo que tu quer. Ou seja, tu tem que aprender a fazer um diagnóstico diferencial. Então, quando a gente fala de raciocínio clínico, eu acho que a principal coisa que se fala é sobre um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque o diagnóstico diferencial, ele serve justamente para afastar aquilo que realmente não é. Aquilo que não pode ser. Aquilo que jamais vai ser. Né? Para que tu justamente possa confirmar aquilo que é. Parece estranho, né? Se eu já sei o que é, por que eu não vou lá direto? Porque nem sempre o que parece é. E muitas vezes tu precisa confirmar aquilo. Né? Porque por mais que tu tenha feito todos os testes, por mais que tu tenha visto todos os exames, ainda pode restar dúvida. Por exemplo, quando eu falo a palavra AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, tanto faz. Todo mundo pensa o quê? A postura aquela que, né, nos ensinaram, né? Postura de rotação medial com flexão dos membros, né, flexão, né, do membro superior, membro inferior com extensão e rotação interna, tudo bem. Quando tu chega no teu paciente, não tem nada disso. E pior, ele não está nem espástico. Ele está hipotônico. E como tu chegou já preparado, porque tu sabia que o paciente tinha um AVC, tu chegou lá preparado para avaliar isso, e eu vou fazer isso no tratamento. E tu chega lá, não é nada disso. E aí tu tem que começar a pensar. Por quê? Porque um AVC não é igual ao outro. Um AVC não é igual ao outro. E eu preciso raciocinar em cima disso. Senão não vai dar. Então, esse é um exemplo onde o raciocínio clínico ele é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque tu precisa começar a organizar as informações para poder chegar na melhor forma de poder atender. Porque não é só a questão de diagnosticar. Não é só a questão de fazer o diagnóstico. Eu tenho que usar o raciocínio clínico também para traçar o tratamento. Então, o tratamento é também parte do meu raciocínio clínico. Porque vai ter coisas que eu quero que aconteça e tem coisas que eu não quero que aconteça. Tem coisas que eu não quero que aconteça, mas elas vão acontecer. E eu tenho que ter contramedidas para os efeitos disso. Então, é dessa forma que eu tenho que pensar o raciocínio clínico, fazendo a ligação dos elementos que eu tenho, que é o quê? Anamnese, exame físico, exames complementares. Essas três coisas precisam conversar entre si. A partir disso, eu começo a criar hipóteses. Ao mesmo tempo que eu estou criando hipóteses, certo? Eu tenho que pesar os prós e os contras dessas hipóteses. Por quê? Porque as hipóteses e os prós e contras, eles estão vindo da onde? Das informações que vêm da onde? Da anamnese, do exame físico e dos exames complementares. A partir disso, eu tenho que pesar as coisas, tenho que me dar... porque esses são dados reais, estão ali, certo? Mas eu preciso jogar hipóteses para poder justamente organizar o que eu peguei. Organizar as coisas que eu botei ali. Boa noite, Renato. Falando sobre raciocínio clínico aqui, né? Tentando esquematizar, até já te citei. Depois tu consegue ver, né? Quando eu subir esse vídeo.
Porque foi muito legal, muito produtiva a live que a gente teve, né? Eu estava falando de novo aqui do House, né? Justamente porque, pela questão da discussão, pela questão do divergente, né? Que é o que faz com que a gente raciocine, para que a gente possa montar um cenário, né? Montar uma situação onde eu possa diferenciar as coisas. O diagnóstico diferencial ele é fundamental e eu só vou ter ele se eu criar as hipóteses e os prós e contras para cada hipótese. A partir disso, eu começo a fazer o diagnóstico diferencial, porque eu vou me basear na anamnese, exame físico, exame complementar, que são os dados concretos que eu tenho. Né? Os dados concretos que eu tenho. E isso, então, é esse jogo, né, que o próprio House dizia, né, ele gostava de montar puzzles, né, quebra-cabeças. Né? Então, a montagem desse quebra-cabeça é que faz com que eu exercite a minha capacidade de raciocínio, né, para a solução do problema do cliente. Né? Essa é a parte bacana, que a gente vai exercitando, né? Ninguém nasce com o raciocínio clínico. Tu exercita o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, ele precisa muitas vezes ser compartilhado. Justamente. Por quê? Porque quando ele é um exercício solitário, é difícil muitas vezes de tu criar hipóteses. Muitas vezes tu fica preso, tem uma coisa que está na tua frente, e tu não vê. Por quê? Porque muitas vezes tu tá muito focado. E muitas vezes, na verdade, em vez de estar focado, tu precisa estar de fora, distanciado, né? Conseguir olhar por fora, né? Olhar de longe o problema, né? Que tu tá tentando resolver. Né? Seja ainda na avaliação, ou seja mesmo no tratamento. Porque muitas vezes tu avaliou, traçou, né, a tua conduta, né, e quando tu tá implementando ela, tu vê que, mas isso aqui não tá funcionando, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, eu não sei o que eu não tô conseguindo ver. Claro, por quê? Porque tu tá imerso ali dentro, então tu precisa sair, e muitas vezes isso é difícil. Né? Muitas vezes isso é difícil. E não só isso, né? Muitas vezes quando tu tem alguém com quem tu consegue discutir, essa pessoa muitas vezes te dá um toque, era isso mesmo e eu nunca tinha me dado conta. Isso já aconteceu com todo mundo. Né? Já acontece durante a graduação, quando a gente está estudando alguma coisa e assim por diante. Né? E isso não é diferente no nosso dia a dia. E é daí, então, que vem o exercício do raciocínio clínico, que tu pode organizar ele, como o exemplo que eu dei do PDCA. Tem também um outro post que eu fiz, né? Ele está pela metade, ele não está inteiro, porque não coube ali, mas eu botei justamente essa esquematização da anamnese, conversando com o exame físico e o exame complementar, ou seja, é dialógico, vai e volta, para alimentar, né? As hipóteses e os prós e os contras. É a partir disso que eu vou, né, usar o meu arsenal. Eu chamo de arsenal, ou seja, os recursos que eu tenho para trabalhar o problema do meu cliente. Por quê? Porque eu não trabalho só com um recurso. Eu não uso só RPG, eu não uso pilates, eu não uso bandagens. Eu uso tudo. Eu procuro aquilo que melhor se adapta naquele momento para o meu cliente. Que não é sempre o mesmo. Que, aliás, é uma coisa que a gente discutiu aqui na quinta-feira, né? Eu e o Renato. Por quê? Porque a partir do momento em que eu uso sempre as mesmas coisas, significa o quê? Que meus pacientes são todos iguais. E, como o Renato disse, e eu já disse outras vezes, não dá para ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho isso muito complicado. E por isso, inclusive, das polêmicas que eu sei que eu me envolvo, quando eu bato, né? Que todo mundo quer ser pilateiro, né? Antigamente todo mundo queria fazer RPG, e era só isso, porque são as coisas da moda. Eu sei, elas dão dinheiro até um determinado momento, quando satura o mercado. E aí tu tem que procurar
outra, né, alternativa. Quando, na verdade, a alternativa é tu mesmo, é o teu saber. Anatomia, fisiologia, cinesioterapia, bioquímica, biofísica. Se tu sabe isso, se tu domina isso, tu domina, né, a base do que o fisioterapeuta faz, usando as suas mãos. Pode pôr termoeletrofoto também, para poder te ajudar, um recurso a mais, né? Mas e quando faltar luz? Tu não vai atender? Não é me gabar, mas eu era um professor que, quando faltava luz, a minha aula continuava, porque a minha aula não era em PowerPoint. Entende? Então tu precisa ter a capacidade de ter recursos e dentro desses recursos poder lançar mão e experimentar, porque sim, tu vai experimentar, mas não pode experimentar no paciente. Claro que pode, quem é que disse que não pode experimentar no paciente? Tu não pode experimentar alguma coisa que tu não sabe o que tu vai fazer, ou que tu não conhece. Boa noite, Fábio. Tu só pode, né? Só pode quem sou eu para estar, né, dizendo o que tu pode ou não, não é nesse sentido. Mas, né, eu dizia para os meus alunos, tu pode fazer o que tu quiser no teu paciente, desde que tu já tenha feito em ti. Porque tu precisa saber o que tu sente, o que o paciente vai sentir. Então é óbvio que tu pode usar o que tu quiser no teu paciente. Tu tá explorando, tem coisas que tu tem que explorar. Porque senão tu não sabe o que vai dar. Tu tem uma ideia, e é exatamente isso. É para isso que o raciocínio clínico serve. Para que tu possa, né, ter um planejamento, dentro desse planejamento, ter propostas de tratamento, para ver, inclusive, qual que vai se encaixar melhor. Por quê? Porque o paciente é único. Então não adianta tu repetir o tratamento de um no outro. Pode ser que dê certo, eu não estou dizendo que não, mas, né, não é uma garantia. E é por isso que tu vai experimentando. E é por isso que tu precisa raciocinar, clinicamente. Não sei se eu estou me fazendo entender com o que eu estou falando aqui, né? O que eu estou dizendo, querendo dizer de uma forma, né, simplificada, é que o raciocínio clínico é quando tu te liberta de dogmas. Quando tu te liberta de que não, isso só pode ser feito desse jeito. Quem disse? Só um pouquinho, vamos ler aqui, o Renato colocou um negócio aqui interessante. Fisioterapeuta emprega propósito terapêutico com o raciocínio clínico. De modo grosseiro, o que estou usando figura em segundo plano. Não tratamos por técnica ou aparelho, mas por propósito. Perfeito, exatamente. Ou seja, qual é o meu propósito? O meu propósito é curar o meu paciente. Aliás, eu não gosto dessa palavra curar. Porque se eu digo que eu vou curar, significa que eu tomo a responsabilidade para mim. E me desculpe, essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é do paciente. No caso, o cliente. Eu não tenho como curar ninguém. Eu não tenho como botar a mão na cabeça de alguém e dizer assim, ó, levanta-te e anda. Não, nem tenho essa pretensão. A questão é o quê? É que eu sou uma ferramenta. Uma ferramenta para que o cliente possa atingir, né, a sua rigidez, ou seja, voltar a estar bem, né, estar em saúde. Por quê? Porque eu sou detentor de um conhecimento. E eu tenho várias técnicas para usar, que eu preciso raciocinar sobre elas. E a partir disso, então, com o meu raciocínio clínico, eu oriento, eu não só intervenho no meu cliente, como eu oriento ele, e a partir disso, ele vai obter a melhora.
Isso significa que eu olho para ele e digo, não, é isso que eu tenho que fazer contigo e isso vai ser até o final, até tu te curar. Muitas vezes não acontece. E aí tu tem que voltar para a prancheta. Por quê? Tu vai ter que pensar de novo, refazer. Isso significa que tu tem que raciocinar. E não é feio, tu tem que voltar para a prancheta e ver, o que eu fiz, não deu certo. Vou ter que refazer. Claro que sim, é exatamente isso que se espera de um profissional. Por quê? Porque se ele acha que ele é dono da verdade e que aquilo que ele faz está certo e está acabado, né? Não dá. Até porque muitas vezes você vai ter que explicar pro teu cliente, né? Porque hoje em dia tem... Hoje eu fui questionado. Já conto essa história. Né? Hoje em dia tem internet. O cara vai lá, eu tenho entorse de tornozelo, tratamento de entorse de tornozelo. Tu vai lá e tem na internet, é tudo descritinho. É aqui no Instagram. Né? Tem conta do Instagram que é só sobre essas coisas. Hoje eu fui questionado, certo? Todo mundo sabe, eu gosto de neuro, então eu tenho pacientes de AVC, tenho pacientes de Parkinson, tenho pacientes de Alzheimer, certo? É o que eu gosto, mas eu trato também, né, traumato-ortopedia, porque eu trabalhava em clínica antes, e eu fui professor de fisioterapia clínica, né, então também trabalho sobre isso. Bom, mas eu estava atendendo hoje meu paciente de AVC, certo? Um AVC clássico. E aí o que acontece? E é raro, AVC clássico é raro, tá? E aí o que acontece? A esposa do paciente veio e disse assim, mas vem cá, hein? Não dava para fazer estimulação elétrica nele? Não dava para pôr choquinho nele? Eu disse, não. Não, mas por quê? Eu li na internet que isso é bom, isso aqui. Não. E já vou lhe dizer por quê. Em seguida já emendei. Por quê? Porque o problema dele é um problema central. Certo? O problema dele é central. Quando eu dou o estímulo elétrico, ele faz só o segmento contrair. Eu não tenho uma orientação para subir o estímulo. Por quê? Porque o estímulo sensitivo é diferente do estímulo da resposta motora. E o que ele precisa? Ele precisa que a parte do cérebro dele que sobrou consiga atingir, né, dentro do que sobrou, as funções que ele tem, que ele pode vir a ter na mão. Então, o que adianta eu estar usando com ele um fez, que seja uma corrente russa, ou seja lá o que for, para estimular a musculatura, se o problema dele está aqui no comando? Eu tenho que raciocinar. Não, mas daí, a musculatura dele vai trabalhar. E daí que ela vai trabalhar? Quando tu tirar aquilo, não tem nada. Não, mas eu comecei a fazer e 6 meses depois do AVC ele começou a mexer. Então eu vou te dizer uma coisa. Existe uma coisa que se chama choque neural. Quando uma pessoa tem um AVC, ela entra num choque neural. Eu costumo explicar para os meus pacientes assim, um choque neural. É um computador. Sabe quando o computador dá uma tela azul? Dá uma tela azul, né? E aí ele diz assim, tu vai ter que reiniciar o computador. A tela azul é o AVC. Tu vai lá e dá Ctrl Alt Del e ele reinicia. Muito bem, só que quando ele reinicia no modo de segurança. Aquelas letras grandes, tudo, né? Cheio de pixels grandes, assim por diante. Exatamente. E ele tem poucas funções. Por quê? Porque ele vai começar a ler em segundo plano para procurar onde é que está o problema. Isso é o choque neural. E ele dura, mais ou menos, vou chutar, porque isso varia muito, né? Eu não estou dando um número absoluto, mas varia mais ou menos, vai até uns 6 meses, pode mais. O problema é que quando a gente diz 6 meses, o paciente começa a contar, e o parente do cliente também. Faltam 2 meses para fechar 6 meses, eu quero ver. 1 mais 1 não é 2 aqui. É por isso que existe raciocínio clínico. Raciocínio não é somar.
1 mais 1 não é 2. Voltando então para o raciocínio, certo? Quando o computador acabou de fazer o diagnóstico, aí ele volta ao normal. Vai ter algumas partes com falhas? Vai. Dependendo do tipo que ele teve, do problema que ele teve. Afinal, ele teve uma tela azul, né? Muitas vezes tem que reparar. O problema é que o cérebro não repara, né? Não, mas tem a neuroplasticidade. Desculpe, colegas. Certo? Se alguém me mostrar a neuroplasticidade em um adulto, eu vou bater palma. 26 anos de formato. Trabalhando com neuro. Certo? Desculpe. Neuroplasticidade é que nem o Papai Noel. Dizia isso também na faculdade. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Papai Noel existe. Mas ninguém nunca viu ele. Alguém já viu o Papai Noel? Não. Pois é. Também nunca vi neuroplasticidade. Já vi em crianças. Por quê? Porque o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Mas depois que ele fecha o seu desenvolvimento, não. Ah, mas então como é que ele não mexia depois que começou a mexer? Choque neural. Depois que o cérebro se acomodou, depois de ter todo aquele, né, todo aquele distúrbio, ele começa a recuperar o que sobrou. E é a partir disso que tu vai começar a investir. Ah, então tu não faz nada antes disso? Claro que tu faz. Só que tu começa a fazer de uma forma genérica. Por exemplo, o meu paciente esse, certo? Eu disse que ele é um AVC clássico. Sim, só que o membro superior dele ainda está hipotônico. Então, para eu descobrir o que ele tem, eu tenho que trazer a hipertonia dele. Porque se eu não trouxer a hipertonia dele, eu não vou conseguir, porque é muito mais fácil eu quebrar uma hipertonia do que, né, eu trabalhar com ele hipotônico. Como é que ele vai segurar um andador estando hipotônico? Não dá. Então eu tenho que trabalhar a favor do AVC, fazer com que ele fique espástico, porque vai ser mais fácil eu tirar ele da espasticidade do que eu trabalhar com ele hipotônico. Eu preciso pensar. E eu preciso saber que não vai adiantar eu estimular o músculo dele. Porque a ligação músculo-córtex pré-central está desligada. E o pior, se ele não tiver sensibilidade também, pior ainda. Então isso é importante. Eu raciocinar e não achar que uma coisa que serve para um serve para todo mundo. O que vocês acham disso que eu falei? Me deem a opinião de vocês. Isso é importante. Justamente por isso, porque eu estou raciocinando enquanto eu estou falando aqui. E claro, né, que eu devo estar jogando um monte de interrogações na cabeça de vocês, né? E essa é a minha intenção, é óbvio. Né? A minha intenção é justamente isso, criar polêmica. Por quê? Porque a polêmica é que faz a gente pensar. Claro, a polêmica também gera amores e ódios. É óbvio, por quê? Porque tem coisas que o que vocês gostam é acolhido, né? O que vocês não gostam, claro, é repudiado, né? Eu acho o contrário. E eu gosto. Eu acolho o que eu odeio. Por quê? Porque é com isso que eu aprendo. Eu aprendo com a dificuldade. Eu aprendo com o desafio. Eu aprendo com a troca. Tinha uma coisa muito bacana quando eu era graduando, quando eu estava na faculdade, é que era mais ou menos assim a minha formação, né? Minha formação foi mais ou menos assim.
A minha formação era de 4 anos, né? Era o primeiro currículo que existiu na fisioterapia, né? Todos os cursos eram de 4 anos. Aliás, eu fui a última turma da instituição que eu me formei, né? No IPA, em Porto Alegre, do curso de 4 anos, depois ele passou para 5. E o que acontece? A gente ficou 3 anos socado dentro de sala de aula. Estudando técnica e estudando patologia. Tudo que é patologia. Então a gente sabendo tudo de patologia. Tudo. A gente tinha aula de patologia. E no último ano, nos jogavam no hospital e na clínica, né? Então daí a ortopedia, a neurologia e pneumo era aquilo que tinha naquela época, e clínica. O que acontece? Quando a gente estava no hospital, na parte de ortopedia, tinha uma coisa que era muito legal. Eu achava aquilo fantástico. Porque aquilo era um exercício de raciocínio clínico. Era o que se chamava de round. Eu não me lembro direito que dia era da semana, eu acho que era terça. Toda terça de manhã, começava mais cedo, começava às 7h30, em vez de começar às 8 a aula, ela começava às 7h30, por quê? Porque tinha um round. Então, né, toda a equipe de trabalho, ou seja, os residentes da medicina, o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, isso incluía nós, alunos, porque a gente atendia, né, era o nosso estágio curricular, né, da nutrição, da psicologia não, né? Então vamos lá, enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição. Todo mundo se reunia e passava leito por leito na enfermaria da ortopedia e discutia cada um dos casos. E cada um dava a sua forma de ver o problema a ser tratado. Isso significa que tu tinha várias visões sobre o mesmo problema. Porque o médico vê de um jeito, né? O fisioterapeuta vê do outro, a enfermeira vê do outro, o nutricionista vê do outro. E a partir disso, então, se traçava condutas. Então eu acho que para esse cara vai ser melhor tal coisa. Uma cabeça pensa melhor, duas cabeças pensam melhor do que uma. Várias cabeças pensam melhor do que uma. Isso é raciocínio clínico. Então quer dizer que eu sempre vou ter que ter alguém junto comigo para que eu possa raciocinar clinicamente? Claro que não. Tu precisa formar a tua base, formar a tua experiência. Lembra do teu primeiro cliente? Sozinho. Tu e ele. Tu e ele. Teu carimbo e ele. Porque é teu carimbo que diz que tu é fisioterapeuta. Né? Tu não sai mostrando tua carteirinha. Teu carimbo. Né? Muito bem. Foi tudo tranquilo? Que bom. Porque se não foi, é porque tu sentia falta de alguém para poder trocar uma ideia. Tu te sentiu inseguro pela falta de experiência. Né? Porque antes tu tinha um preceptor, ou tu tinha um professor, ou um supervisor de estágio. E de repente, tu te forma e no outro dia não tem mais ninguém. É tu e tu. E tu é responsável pelas decisões que tu tomar, tanto para o bem quanto para o mal. E é aí que entra o raciocínio clínico. Quando tu precisa tomar decisões. E essas decisões precisam ser adequadas. Essas decisões precisam ter uma finalidade. Não que tu não tenha uma finalidade. Tu tem uma finalidade, mas nem sempre tu consegue ver onde encaixar ela. Tu tentou encaixar, tentou encaixar, não deu. Aí tu vai
aqui. Muitas vezes isso demora. E isso reflete no quê? Na confiança que o paciente tem em ti. Vários pensamentos dialogando entre si pensam melhor que o teu pensamento sozinho. Muito obrigado, Renato. Sensacional essa frase. Vou repetir. Vários pensamentos diferentes dialogando entre si pensam melhor que o teu pensamento sozinho. É para isso que existe o raciocínio clínico. É para isso que eu tenho o meu programa de mentoria. Para te ajudar naquilo em que tu tem dificuldade. Ou, no mínimo, conseguir te ajudar a organizar o teu pensamento. Como a ferramenta do PDCA. Ele é uma ferramenta da ergonomia, mas que ela pode ser muito bem, tu pode usar ela como uma base para ti. Por quê? Porque ela não é uma receita de bolo. Ela só te diz passos que tu precisa cumprir. Planejar. Pensar. Agir. Agir. E a partir disso é o quê? É experimentar. Check. É o quê? Se certificar, avaliar novamente. E act, agir novamente. Colocar em prática. Então é a partir disso, não, eu não estou te ensinando a raciocinar, eu estou te dando passos para que tu possa raciocinar. Porque o raciocínio realmente, tu conseguir pesar os prós e os contras, E não usar o que todo mundo diz, a tal da receita de bolo. Não, tu tá com um problema na tua coluna, lombar, como eu tive. Não, tu tem que fortalecer o teu core. Hoje em dia tudo é fortalecer o core. Tudo. Então significa que antes disso ninguém tratava problema lombar, porque não se fortalecia o core, porque agora tem o Pilates, Então por isso a gente fortalece. Pelo amor de Deus, gente. Não se atenham a uma técnica. Uma técnica é exatamente isso, uma técnica e só. Existem várias outras que podem ser usadas e são tão boas quanto. Mas eu preciso fazer, por quê? Porque o meu colega do lado faz. Então, se ele faz, ele vai tirar clientes de mim. Porque, na verdade, vocês estão trabalhando por preço e não por valor. Vocês não agregam valor em vocês. Vocês estão preocupados em quanto cada um está cobrando. Por isso tem que fazer a mesma coisa que os outros. O cara faz pilates, eu tenho que fazer pilates. O cara faz RPG, eu tenho que fazer RPG. O cara faz taping, eu tenho que fazer taping. Mais do mesmo. Quem se diferencia? Aquele que sabe quando tem que aplicar e quando não tem que aplicar. Quando que ele mistura, quando é que ele pega cada coisa de cada técnica, que é o que vai agregar para ele, e ele vai, na verdade, não vender um tratamento para o seu cliente. Ele vai vender um valor, ele vai vender uma mudança de vida para o paciente. Esse cara raciocinou. Raciocinou clinicamente. Porque esse raciocínio também tem que ser passado, inclusive, para o cliente. Tu tem a obrigação de explicar por que tu está fazendo. Assim como eu expliquei hoje para a esposa do meu cliente por que eu não ia fazer estimulação elétrica no braço dele. Ele tem um AVC? O que estimulação elétrica vai fazer no AVC? Me diz. Se tu conseguir me convencer, tá bom. Mas tu vai ter que me convencer. Que um problema central, eu usando alguma coisa periférica, que só estimula um músculo aqui, vai alterar um problema de lesão central. Não. Inclusive, eu acho que isso fica como desafio aqui para quem quiser
né? Raciocinar sobre isso e em outro momento, né, discutir isso comigo, isso eu acho isso muito interessante. Muito, muito interessante. Porque eu aprendo com isso também. Né? Raciocínio é uma coisa que a gente treina, que a gente fica, né, estimulando o raciocínio. Raciocínio é treinável. Ah, eu nunca vou conseguir isso porque isso é difícil. Quem disse? Raciocínio é treinável. Né? A gente aprende a raciocinar. Mas tu vai aprender a raciocinar do teu jeito. No DRCF, né? Que é o meu curso, Descomplicando o Raciocínio Clínico Fisioterapêutico, DRCF, né? Onde eu formo fisioterapeutas alfa, por isso que eu chamo vocês de fisioalfas, certo? É onde eu ensino vocês a desenvolver o raciocínio clínico de vocês, e não o meu. Porque se eu vou ensinar para vocês o meu raciocínio, pronto, né? Matou tudo, né? O raciocínio é meu, então significa que tu não vai raciocinar. Não, eu vou trabalhar contigo para que tu desenvolva o teu raciocínio, tu desenvolva o teu potencial. E a partir do desenvolvimento desse potencial, tu agregue valor no teu trabalho. Agregando valor no teu trabalho, tu vai cobrar aquilo que tu merece. E tu não vai ficar mais preocupado, mas o querido aqui do lado, ele faz tal coisa e ele cobra tanto, então eu vou ter que fazer a mesma coisa e cobrar menos, porque daí o paciente vem para mim. Que coisa pequena isso. Que coisa pequena. Tu precisa agregar valor ao teu trabalho. Agregando valor ao teu trabalho, o preço aumenta. Por quê? Porque o cliente consegue reconhecer o valor do teu trabalho. E como é que tu agrega valor no teu trabalho? Raciocínio clínico. Significa que tu vai ser muito mais eficiente para resolver o problema do teu cliente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum comentário? Então, gente, são 20 horas e 1 minuto, né? O que eu tinha para falar hoje era isso. Tô, né, tentando, né, tô negociando com um convidado muito bacana para a semana que vem, né? Agora eu trouxe pessoas jovens, né? E eu agora tô negociando para trazer o meu fisioterapeuta, né? O colega que me tratou quando eu precisei, certo? E ele é um fisioterapeuta, não vou dizer o nome dele ainda, mas ele é um fisioterapeuta dos primeiros currículos ainda, né? Eu tenho 26 anos de formado, ele tem 36 anos de formado. Né? Então ele tem uma bagagem muito bacana, né? Ele trabalha com várias técnicas, né? Isso significa o quê? Que o raciocínio clínico dele, né? Eu não vou dizer que é nem mais nem menos do que o meu, não é essa a questão, nem mais nem menos do que o de vocês. Eu só estou dizendo que ele tem uma bagagem muito boa, uma bagagem sensacional, é riquíssimo conversar com ele sobre isso, certo? Eu estou negociando com ele para ver se eu consigo trazer ele na semana que vem, né? Se eu não conseguir na terça, eu vou tentar em algum dia, em alguma noite, né, trazer esse colega para ele vir falar aqui com a gente, tá? Então não necessariamente a minha live vai ser na terça-feira, semana que vem, eu vou avisar, é claro, né? Mas eu estou negociando para trazer ele aqui para a gente ter um papo bem legal, certo? Bom, gente, eu agradeço para quem me assistiu hoje, né? Foi uma honra ter vocês aqui comigo, né? Os comentários, certo? E espero encontrar vocês em um outro momento. E não te esquece, esse vídeo aqui, né, essa live, né, eu subo ela para o meu canal no YouTube, e lá ele fica, né,
postado, público, qualquer um pode, né, ir lá assistir em outro momento, né? Recomenda para os amigos, compartilha, né? Curte, se inscreve no canal, que isso é legal, isso, né, dá retorno, certo? Não é monetizado o meu canal, mas dá retorno porque começa a aparecer mais, né, e divulgar mais para que mais pessoas possam, né, discutir sobre o raciocínio clínico, certo? Então convido todos vocês a, né, se inscreverem no meu canal, Klaus Loges, né, Klausloges, que é o meu nome e sobrenome, né, e vai lá, clica no sininho, que ele também vai sempre te avisar quando sai um novo vídeo, certo? Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima live, que espero que seja terça-feira, senão vai ser num dos outros dias da semana, como foi semana passada na quinta-feira com o Dr. Renato, certo? E o Dr. Fábio, né, que era colega do Dr. Renato, né, Fábio? Tudo de bom para ti, bom te ver sempre aqui. Um grande abraço para todos vocês, tchau!